de uma atividade pedagógica utilizando pinturas como recursos didáticos para o ensino de conceitos de física moderna, mais precisamente voltado para o ensino de relatividade restrita. Em seguida, uma vez que essa proposta é feita, nós fazemos uma comparação do impacto das pinturas em uma turma que foi, aliás, do impacto das pinturas na compreensão dos conceitos da relatividade restrita, em uma turma que utilizou o recurso, a abordagem das pinturas, e nas outras duas que não. Eu vou comentar mais à frente para vocês. Para fazer isso, nós fazemos o uso da teoria, da metodologia das melhores, que tem a sigla DBE. Ao longo do meu trabalho, eu vou usar a sigla PVD, do português, porque para mim fica mais fácil de memorizar, de lembrar, de pesquisa baseada em design. Mas tanto o DBE, como a maioria dos autores utiliza, quanto o PVD, está se referindo à mesma metodologia, à mesma coisa. Então aqui eu trouxe a definição da Fabiana Botelho, a esse sobrenome que eu não sabe pronunciar, e do Marius Petropolo, onde eles definem a DBE como sendo uma espécie de teoria sobre metodologia, que organiza de maneira coerente o processo de levar à sala de aula uma inovação curricular ou pedagógica. Então ela tem essa função de avaliar, de passar uma lente assim, sobre as propostas voltadas para o ensino e perceber se elas são de fato proveitosas ou não. Você realmente é uma questão de fazer uma análise do funcionamento dessa proposta, por assim dizer. Então, para fazer isso, a PBD, a pesquisa baseada em design, ela é dividida em 8 etapas, no formato ciclo, iniciando pela identificação do problema, e fazendo um paralelo com o meu trabalho, quando, através de uma experiência no estágio, eu pude incorporar o uso de uma pintura para discutir um conceito na época de dualidade dualidade da partícula, e nesse momento gerou uma discussão em sala de aula. Foi a partir disso que surgiu a minha vontade e o meu desejo de trabalhar com pinturas em sala de aula. Então, a partir desse primeiro momento, da identificação do problema, essa questão de você trazer pinturas e essas abordagens em sala de aula, o próximo passo é fazer uma revisão de literatura, onde vai se estudar, na nossa, como é que eu posso dizer, na literatura, de fato, trabalhos que trazem essa temática, que estão voltados para essa discussão, a fim de entender de que maneira esse conteúdo ou essa abordagem vem sendo discutida pelos pesquisadores. Uma vez que isso é feito, partimos para a definição dos princípios de design, que são os primeiros passos da elaboração da proposta didática. Então, nesse momento, quando eu e o professor tivemos discussões sobre quais pinturas utilizar, quais movimentos e tudo mais, os primeiros esboços, digamos assim, da proposta, e depois partimos para o desenvolvimento da interação, que é quando, de fato, a nossa proposta ela toma um corpo, ela toma forma e passa a ser algo mais concreto. E, a partir disso, partimos para a implementação, que é quando essa proposta, quando essa sequência de aulas, ela chega, de fato, em sala de aula, no ambiente real de ensino. Uma vez que é implementada, partimos para a avaliação e análise dos resultados obtidos na nossa proposta. Após fazer essa reflexão, vem a parte do refinamento e interação, que é quando nós fazemos essa análise sobre o que deu certo, o que deu errado, o que faltou. No nosso caso aqui, quais pinturas poderiam ter sido trabalhadas, quais conceitos faltaram, e para, em seguida, fazer a disseminação dos resultados por meio da publicação de trabalho e tudo mais. Então, essa metodologia é cíclica. Então, uma vez que você faz esse processo de refinamento, interação e disseminação dos resultados, você pode reaplicar novamente essa proposta, já com as mudanças que você implementou, visando perceber essas melhorias que, digamos assim, que ficaram ausentes na proposta anterior. Uma vez com isso em mente, eu acho importante
pensar, né, por que utilizar pinturas. Quando nós falamos em utilizar a física com outras áreas do conhecimento, fazer essa ponte com outras áreas, é comum as pessoas estranharem. Por que pintura, por que literatura, por que poesia? E para tentar explicar um pouco isso, nós fazemos o uso de basicamente dois movimentos artísticos que serão utilizados nas nossas pinturas da proposta de aula para tentar discutir esses conceitos da relatividade. Então, o primeiro deles é um movimento impressionista, que ele surge ali aproximadamente no finalzinho do século meados e para o fim do século XIX. E, como exemplo, eu trouxe para vocês a pintura Catedral de Troia, do Monet, né? É uma pintura impressionista. E aqui nós temos a fachada dessa catedral. E o interessante, né, que a partir do movimento impressionista, os artistas desse movimento, eles se preocupavam muito com as noções. Deixa eu só pegar um pouquinho. Como vocês observam da Bíblia. Obrigado. A partir desse movimento, os artistas eles incorporam elementos em suas pinturas que nos dão a sensação de tempo, de passagem de tempo, através das suas pinceladas, dos contrastes, nós podemos observar nuances que nos remetem à ideia de espaço. Então, uma curiosidade sobre essa pintura em específico é que o Monet ele pintou ela em diferentes momentos do dia. Então, dependendo da coloração, né, do movimento do sol, ele pintou quando, por exemplo, estava chovendo e tal, e isso alterava a percepção, né, do espaço em si. E aí eu trouxe essa citação de Guerra, Braga e Reis, onde eles dizem, né, que apesar dessa particularidade, voltada para essa pintura, em cada quadro o Monet representou com impressões bem distintas ao retratá-las em diferentes tempos, né? Então, o momento registrado alterava aquele espaço. Então, uma curiosidade sobre essa pintura é que ela tem 30 versões, justamente mostrando essas nuances, né, essas passagens de tempo, essas alterações que o tempo fazia de fato no espaço que ele estava sendo observado. No movimento impressionista, os artistas eles se preocupavam muito com essa questão da iluminação, com representar a luz. Nesse movimento também que existe aquela separação entre os conceitos de luz-cor e luz-pigmento, né? Para não fugir um pouco da nossa discussão, mas não sei se vocês já tentaram, né? Fizeram aquele experimento de juntar todas as cores e a gente percebe que dá o branco. Mas se você pegar a tinta de guache dessas mesmas cores e juntar, não dá o branco, né? Tá ali. Pronto. Então, a partir dessa época que existe essa diferenciação entre esses conceitos. E, assim, mais uma vez, né, pensando um pouquinho, é uma curiosidade que eu tenho de no futuro estudar a luz, os conceitos de ótica através desse movimento, porque tem muitas pinturas, tem muitos trabalhos que dá para fazer essa relação. É realmente bem interessante. O segundo movimento utilizado é o movimento surrealista. Aqui nós temos um movimento que ele surge ali na primeira metade do século XX, mais precisamente em 1924. Inclusive, esse ano nós estamos comemorando o centenário do movimento surrealista. E aqui, diferentemente do movimento impressionista, que eles se preocupavam em trazer percepções, noções sobre espaço, sobre paisagens, o surrealismo não. No surrealismo, muito influenciados pela teoria, né, pela psicanálise de Freud, os artistas surrealistas eles estavam preocupados em representar aquilo que acontecia no intrínseco do ser humano, ou seja, no seu subconsciente, através da interpretação dos seus sonhos. Então, essas pinturas, elas trazem características um tanto quanto mais abstratas. Aqui, por exemplo, nós temos a representação da Mae West, que era uma cantora e artista, né, que o Salvador Dalí tentou representar através dessa imagem. Então, eu vou deixar vocês aí observando um pouquinho os detalhes. E aqui eu trago, né, a citação de Andrade Nascimento Germano, onde eles dizem que os surrealistas, né, um pouco que eu comentei
comentei, eles acreditam que a arte deve expressar as manifestações do subconsciente que são, em vez de, que são absurdas e ilógicas, né? Trazendo aquela questão do abstracionismo que eu comentei com vocês, como sonhos e alucinações, em vez de ser produto de processos racionais e lógicos do nosso consciente. Essas manifestações subconscientes resultam em criações artísticas mais interessantes, criações que chamam a nossa atenção graças à sua complexidade. Esse movimento também ele surge ali com, digamos assim, um apogeu da teoria da relatividade, né? No ano de 1905 nós temos a publicação do trabalho do Einstein, que falava sobre a eletrodinâmica dos corpos em movimento, onde o Einstein resolvia os problemas com as equações de Maxwell. E agora eu vou passar para vocês, que eu estou um pouquinho preocupado com a questão do tempo, mas os conteúdos que nós trabalhamos da relatividade restrita. Como são conteúdos um tanto quanto complexos e extensos, nós nos limitamos a discutir o princípio da relatividade de Galileu, né, onde ele vai dizer que as leis da mecânica são as mesmas em quaisquer referenciais inerciais, e depois introduzimos com um dos postulados de Einstein, daqui eu trouxe o primeiro para vocês perceberem a diferença do Galileu na interpretação da mecânica clássica para o que mudou com a relatividade restrita, onde o Einstein disse que, na verdade, são todas as leis das físicas são as mesmas em todos os referenciais inerciais. Com isso, né, através do segundo postulado do Einstein, que é a constância da velocidade da luz, surgem as consequências da teoria da relatividade restrita, que são a simultaneidade, a dilatação do tempo e a contração do espaço. Então, a nossa proposta de atividade, ela para por aqui. Nós decidimos não continuarmos, né, com aquela discussão de massa relativística, momento, energia e tudo mais, porque ficaria algo muito extenso. E nós sabemos, né, por exemplo, na realidade lá da minha escola, onde essa atividade foi aplicada e onde eu faço um estágio, os estudantes do ensino médio, principalmente do terceiro ano, eles só têm 2 aulas semanais. Então, era uma das nossas preocupações lá no... Agora eu vou voltar um pouquinho. Na parte de definição dos princípios, essa questão do tempo, porque a gente pensou que seria um certo encontro para o professor da escola se nós utilizássemos muitas aulas de física para fazer essa atividade. Então, inicialmente, quando eu montei a atividade, eu pensei em utilizar apenas 2 aulas de física para realizar essa atividade. Quando eu cheguei lá com a minha proposta, que mostrei para o professor da escola, ele falou: olha, é com muito difícil que você consegue fazer isso, mas eu vou dar tanto para você utilizar quantas aulas forem necessárias e depois você avalia, né, o que você planejou inicialmente com o que realmente de fato aconteceu. Então isso me gerou um certo conforto para que eu pudesse trabalhar o conceito de maneira livre, sem aquela pressão do tempo, né, de fazer algo nas correrias. E no final eu acabei utilizando 5 aulas, né, ou seja, passou 3 das 2 primeiras que eu tinha planejado. Ainda sobre essa proposta de atividade, eu acho importante comentar que foi realizada em uma turma lá da escola, e do terceiro ano, né? E enquanto que nas outras 2 turmas de terceiro ano, nós fizemos basicamente a mesma atividade, só que dessa vez sem o recurso das pinturas. Como eu comentei anteriormente, com o intuito de comparar realmente se a compreensão dos conceitos da turma que recebeu o estímulo das pinturas foi diferente, foi melhor do que as que não. Então, para início de conversa, eu acho interessante mostrar para vocês as pinturas que nós escolhemos. Então, a primeira delas é a Estação de Saint-Lazare. É uma pintura que pertence ao movimento impressionista do ano de 1876, também do Claude Monet. Aqui, eu acho que para vocês que estão um pouco mais distantes, vai ficar um pouquinho ruim de identificar. Mas nós temos 2 locomotivas, algumas pessoas aqui na estação, nós temos a presença de fumaça, né? E nesse momento da aula, os alunos foram desafiados a identificar elementos nessa pintura que nos trouxessem a sensação de movimento, de velocidade e tudo mais. E essa foi uma das partes que eu achei bem interessante, porque eles olharam logo para a fumaça e disseram: ah, professor, a fumaça está indo para trás, então isso significa que o trem está vindo em direção a mim, ele está em movimento. Outros responderam a questão da densidade, né? Porque
eles responderam se o ônibus estivesse o trem estivesse acelerando, a fumaça ficaria mais fininha, a densidade dela seria menor. Então, esse momento da aula foi um momento bem interativo e a intenção dessa pintura era discutir o conceito de referencial inicial, movimento relativo e tudo mais. A segunda pintura que nós utilizamos é a pintura Rede de Relatividade, do Escher. Essa aqui já faz parte do movimento surrealista e nela nós temos a presença de várias escadas e pessoas subindo e descendo. E, uma coisa que eu não comentei, nesse momento, na nossa aula, né, eu dividi os alunos em grupos de 6 alunos e cada aluno recebeu essas pinturas impressas em um papel para que eles pudessem enxergar os detalhes com uma melhor precisão. Já que lá no Data Show, no uso da TV, poderia se perder alguma coisa. A intenção de utilizar essa pintura aqui do Escher era discutir o primeiro postulado do Einstein, que é justamente aquela questão de que todas as leis das físicas são as mesmas em todos os referenciais iniciais. Então, nesse momento da aula, eles foram desafiados a identificar elementos de simetria nessa pintura e que eles percebessem, né, que não importasse de qual lado, de qual perspectiva eles observassem essa pintura, basicamente eles estariam enxergando a mesma coisa, só que em perspectivas diferentes. Então tinha alguém que dobrava, passava régua, girava a folha e dizia, nossa, professor, eu estou vendo a mesma coisa, assim. Foi bem interessante trabalhar essa pintura. A terceira pintura, talvez essa mais conhecida por vocês e por eles também, foi a persistência da memória do Salvador Dalí, né, do ano de 1931, que também faz parte do movimento surrealista. E essa que talvez seja a pintura mais famosa, mais conhecida dele, onde nós temos a presença de relógios derretidos, espaços contorcidos, vários elementos que nesse momento a nossa ideia era discutir os conceitos de dilatação temporal e de contração do espaço. Aqui eu trago um quadro que ele resume os momentos da aula e quais eram os objetivos. Então, inicialmente, começamos a aula, aqui eu estou me referindo à turma, já vou explicar direitinho para vocês, esse quadro é referente à turma que recebeu o estímulo das pinturas. Né? No primeiro momento, nós apresentamos uma linha do tempo, onde era destacado os principais acontecimentos do século XX, fazendo sempre um paralelo, né, com a perspectiva da física e da arte. Então, por exemplo, o movimento expressionista que teve um surgimento ali no início do século XX, né, no ano aproximadamente 1900, 1904 por aí, na cidade de Dresden, na Alemanha, nós pegamos esse recorte desse movimento e fizemos um paralelo com o que estava acontecendo na ciência daquela época. Então, eu mostrei, nessa época o pessoal, o expressionismo estava preocupado em expressar as reações humanas, enquanto que na ciência o pessoal estava estudando radioatividade. E fomos fazendo essa construção ao longo dos anos, trazendo movimentos como o cubismo, por exemplo, o próprio surrealismo na nossa discussão e sempre fazendo esse paralelo, né, com a ciência. Em seguida, apresentamos a música do Roberto Carlos, que relacionava, que na sua letra, né, na letra dessa canção, trazia conceitos referentes à velocidade e tempo. Nesse momento, a ideia era relacionar, fazer com que esses estudantes relacionassem a natureza clássica dos conceitos de tempo e espaço por meio da música. E aí vocês devem estar se perguntando, por que música, né? Isso aqui partiu de uma iniciativa minha, que eu pensei que, como eles iriam fazer a observação das pinturas, eles teriam apenas um estímulo visual. E uma vez que eu apresento a música, eu coloquei a letra da canção no quadro e eles estavam ouvindo a canção também. Então eles teriam 2 estímulos para, inicialmente, eles observarem, extrair esses conceitos da letra da canção enquanto ouviam. E aí, eu, no meu pensamento, isso fazia com que resgatasse conceitos que eles tinham visto ao longo do ensino médio, além de, é claro, preparar eles para o que estava por vir, que era a análise das pinturas realmente, e aí eles teriam que ficar focados apenas na observação dos detalhes.
Então, partimos, né, com a análise da pintura da estação de trem, depois discutimos sobre as transformações de Galileu, e claro, gente, sempre uma vez que eu introduzo a pintura, em seguida que eu mostro o conceito da física, nós resgatamos, voltamos para a pintura para discutir o conceito, buscar elementos ou diferenciações entre a teoria e aquilo que se via na pintura. Então, trouxe a discussão das transformações de Galileu, analisamos a pintura do Escher, depois apresentamos um pequeno trecho da série Gênios, onde, na discussão, dois personagens falavam sobre o conceito de simultaneidade, e no exemplo do vídeo, eles fazem uso do exercício mental com o trem, e por essa razão nós voltamos para discutir a pintura, né, do Monet. E aqui cabe destacar para vocês que tanto esse momento, trecho da série, quanto a observação da música, também estava presente nas turmas que não receberam o estímulo das pinturas, tá? Em seguida, introduzimos a questão das transformações de Lorentz, fizemos o paralelo com o Galileu, mostrando, né, a diferença agora nas ideias e nos conceitos de espaço e tempo. E encerramos a atividade analisando a pintura com existência da memória. Em seguida, fazemos um pequeno exemplo resolvido que estava presente no livro didático, onde discutia-se o conceito de contração do espaço. E, por fim, foi aplicado um questionário para comparar os resultados obtidos entre as turmas. Bom, o questionário ele consistia em quatro perguntas de natureza subjetiva, né, natureza aberta, que buscavam fazer com que esses estudantes discutissem sobre as suas impressões ou sobre os seus entendimentos dos conceitos trabalhados em sala de aula. Então, a primeira questão pedia para que os estudantes escrevessem o que seria um referencial inicial, o que eles tinham entendido por referencial inicial. Enquanto que a segunda versava sobre como a relatividade restrita alterava a nossa compreensão de conceitos como tempo e espaço. A terceira, o que é a dilatação do tempo e em que situações ela se torna evidente. E a última, que perguntava sobre quais eram os postulados da relatividade restrita. Aqui vale destacar que, como essas perguntas eram mais abertas, os alunos eles tinham que escrever de fato as suas impressões, nós tínhamos um certo problema, por assim dizer. Não era possível definir se uma resposta era certa ou errada. Então, para isso, nós usamos um espectro, né, que nós chamamos de respostas não compatíveis e respostas compatíveis. Essas respostas compatíveis eram as respostas que nós consideramos mais próximas daquilo que se espera na literatura, que é presente nos livros e tudo mais. Enquanto que as respostas consideradas não compatíveis eram respostas que, quando os estudantes escreveram, elas se distanciavam muito do que se esperava que fosse respondido. Então, nesse primeiro gráfico, eu trago para vocês as respostas sendo consideradas compatíveis. E aqui vale destacar, né, que a turma A é a turma que recebeu o recurso das pinturas, enquanto que as turmas B e C foram as turmas de comparação, que receberam a atividade sem o recurso. Então, na turma A nós tínhamos 24 alunos, na B 23 e na C 21. Aqui, como vocês podem enxergar, na primeira questão, que perguntava, né, sobre o conceito de referencial inicial, os estudantes da turma A eles tiveram uma ligeira vantagem, digamos assim, quando comparado aos alunos das outras turmas, onde o número de respostas compatíveis foi ligeiramente maior quando comparado às outras turmas. O que se teve um certo diminuição, por assim dizer, nas questões 2 e 3, o que pode ter indicado que talvez as pinturas que nós utilizamos não tenham sido, como é que eu posso dizer, suficientes, por assim dizer, para que eles pudessem responder esses conceitos ou essas perguntas com mais detalhes, né? Talvez não tenha sido o suficiente. E a quarta questão, que perguntava sobre quais eram os postulados, nós percebemos que não tivemos nenhuma resposta compatível na turma C. Por quê? Algo que foi visto durante as observações nas aulas de estágio e comentários dos próprios professores
era sobre o comportamento dessas turmas, onde a turma A e a turma C tinham um comportamento semelhante. Eram turmas que davam trabalho, tinham muita conversa paralela, a questão do uso do celular, fone de ouvido em sala de aula, enquanto que a turma B é uma turma diferente, onde esses estudantes eles não dão esse tipo de trabalho em sala de aula. É algo que foi observado tanto nas aulas de física quanto pelos outros professores, nas salas dos professores, que eles comentavam. E na turma B, são alunos mais centrados, alunos mais focados nos conteúdos. Então, até a atmosfera mesmo, quando os professores comentavam, eu confesso que eu não acreditei, né? Não achava que era assim. Até eu, de fato, chegar lá com a atividade e perceber a diferença, que eu tive bastante dificuldade em trabalhar, principalmente na turma C. Na turma A, como trouxe a questão da pintura, algo que era diferente para eles, isso chamou a atenção e fez com que a atenção deles fosse voltada para algo que me deu uma certa facilidade em realizar o meu trabalho. Isso pode ser refletido, né, nas próprias respostas, onde o desempenho dos alunos da turma A foi semelhante ao dos alunos da turma B. Esses alunos da turma B é interessante porque eles ficavam durante a aula em silêncio, sempre muito calados, interagindo pouco, mas todos fazendo anotações sobre a aula, ao final pedindo para fazer mais exercícios, para que eu disponibilizasse os slides, enquanto que na turma C tinha a presença de alunos que estavam dormindo, outros ouvindo música, outros mexendo em redes sociais, não estavam nem aí para o que estava sendo trabalhado em sala de aula. Então, esse segundo gráfico traz as respostas consideradas incompatíveis. Então, vocês podem perceber que na primeira questão, né, a turma B, ela trouxe um número maior de respostas incompatíveis, e quando comparado, né, de maneira geral, a turma A trouxe números ligeiramente melhores, indicando que talvez o uso da pintura possa sim ter surtido, feito uma diferença. Aqui está o número de respostas em branco. Vocês percebam que a turma C ela se sobressaiu com relação a todas as outras, que nos mostrou justamente aquela questão da dispersão que havia na sala de aula. E quando comparado, né, com a turma A, você percebe que a turma A ela sempre teve os números menores de respostas em branco, o que indicou que, mesmo que os alunos da turma A tivessem algumas respostas sendo consideradas não compatíveis, eles faziam relações, tentavam fazer ligações com os conceitos que eles fizeram, com os conceitos que eles viram, com as pinturas que eles observavam. Então, partindo agora para as considerações finais, nós identificamos os indícios positivos da integração das pinturas no ensino de física. Em segundo, a questão da necessidade de aprimoramento ou expansão da abordagem, porque aquela questão do número de aulas, que talvez fosse um pouco maior, tivesse tido um pouco mais de tempo para trabalhar mais conceitos, talvez esse entendimento fosse melhor. E também a questão das pinturas, que nós utilizamos 3 pinturas, o que possa ser refeito ou repensado, pinturas talvez de outros movimentos, de outros artistas, que dê para trabalhar, que dê para extrair melhor esses conceitos. E por último, né, o reconhecimento da necessidade de estratégias educacionais para enfrentar os desafios da área educacional, né, que hoje em dia tem sido bem difícil. Já era difícil antes, imagina agora que o número de aulas é reduzido. Aqui são as referências utilizadas e o meu obrigado. Bem, dando seguimento à defesa, vou passar a palavra para o professor Dr. Alessandro, atendendo a tradução do Ministério, iniciar a missão. Bom, obrigado, Wagner, obrigado, Bruno, pelo convite. É um prazer, né, estar na casa. Eu estudei aqui, fui aluno do Soares, Denunciando aí. E aí, sempre é bom, né, a gente vir colaborar, né, e de repente colocar o nosso ponto de vista, né, sobre o trabalho que, ao meu olhar, foi feito com zelo
aspecto, pela apresentação, eu me vi bastante seguro e assim, de quem realmente fez o trabalho com autoria, né? E aí a gente percebe isso na tua fala, né? Mas aí, de modo geral, eu também parabenizo pelo trabalho como um todo, né? Ao meu olhar, ele foge do convencional, né? Que geralmente a gente encontra nas escolas, né? Porque aí você nos leva a uma leitura sobre essa relação da ciência com a arte, né? Que é algo ainda novo. Existem poucos trabalhos nessa direção, né? Mas aí eu considero como uma ação necessária, porque o meu trabalho com isso, né? A minha pesquisa aí na UFB diz respeito a essa relação da ciência com a arte, em especial o teatro, trabalho com teatro. E aí, para viabilizar essa comunicação em ensino de ciências, né? Então esse é um campo que vem caminhando nessa perspectiva, e aí eu acho que é importante porque faz com que a aula, a ação, ela se torne mais atraente, mais envolvente, né? Principalmente no contexto educacional que a gente se encontra hoje, né? A gente sabe o quão desafiador a gente está na sala de aula, e aí as vezes experienciadas por nós nas atividades de estágio, né? Nas atividades de PIBIT, de residência pedagógica, eu não sei se você passou por esse processo, né? Mas a gente vê que a gente encontra diversos obstáculos nesse caminho, né? E aí busca alternativas para viabilizar, né? Em especial o despertar do aluno pelo interesse do que a gente está trabalhando. Eu acho que é importante aí quando a gente vem com uma propositura dessa, né? De trabalhar vinculando com a arte, isso de repente pode ser algo que a gente tenha um resultado mais significativo. Bom, em se tratando do trabalho escrito, eu encontrei alguns probleminhas que no mesmo eu fiz destaque um pouco do texto, eu vou enviar, né? Mas eu considero o trabalho bem escrito. Eu acho que ele obedece à estrutura de um texto acadêmico, a começar pela introdução. A tua introdução, ela tem justificativa, tem motivação, tem uma pergunta de pesquisa, temos objetivos definidos, né? Além de uma apresentação da estrutura do trabalho, né? Então, eu acho que você teve que cuidar de trazer, né, todos esses elementos na introdução. Eu vou pontuando assim de acordo com a estrutura, né? Na revisão da literatura, em especial na seleção dos trabalhos, eu tenho uma pergunta já para você, né, que diz respeito ao recorte, ao período temporal para a coleta. Você não estabeleceu, né, assim, um recorte temporal, né? E aí, na análise a gente vê nos artigos que foram contemplados um intervalo de 15 anos, foi de 2007 a 2022. Mas isso não foi sua intenção, essa definição. Por que você não quis estabelecer esse recorte temporal? Quando inicialmente eu comecei a pesquisar, eu percebi que existiam sim poucos trabalhos nessa temática, e esses poucos que tinham eram mais antigos. E eu até conversando, né, com a professora Deise, e a gente ficou se perguntando o porquê, e eu acho que foi muito por conta da influência do João Zanetti, que através da sua tese de doutorado, né, física cultura, acho que é assim, esqueci agora o título, eu vejo que através desse trabalho dele, ele pode abrir as portas para essa nova visão, para essa nossa nova concepção de trabalhar, né, a física, a arte, ou a física, a cultura, de um âmbito mais geral. E eu percebo que existe, durante um certo período, um certo boom, digamos assim, nas publicações voltadas com esse tema. E com o passar do tempo isso foi diminuindo. Então, o que já era pouco, eu fiquei com medo de, ao limitar, né, um certo período de tempo, eu deixar de fora muitos outros trabalhos que, apesar da idade, eu achei que pudessem me ajudar de alguma forma. E aí, por essa razão, eu não restringi, quis pegar o todo mesmo aqui. Tá. E aí, em geral, como você coloca, são poucas as ações que integram, né, o uso do tema. Aí apenas um artigo, né, que trata
em especial os conceitos de relatividade, você coloca isso para a gente. E em termos de aplicação em sala de aula, a gente viu que, por conta das condições de ensino, você coloca que terminaram sendo infiáveis. São infiáveis os trabalhos nessa perspectiva de execução em sala de aula. Isso é o que também te inspira a fazer o trabalho? Eu acho que eu sou um pouquinho teimoso, porque diante de tanta dificuldade, parece que eu me sinto mais motivado a querer fazer aquilo. Porque assim, justamente essa questão eu vou usar a palavra dignidade, mas dá a sensação de mais tempo, né? Mas enfim, como tem esses trabalhos mais antigos, a gente sabe que o contexto naquela época era diferente do que a gente vive hoje. Se eles já diziam, né, que era difícil naquela época, eu fiquei me questionando, será que hoje é ainda mais difícil ou será que alguma coisa facilitou? Então, isso serviu também como uma motivação para entrar nesse barco e tentar fazer a proposta e realmente observar se funcionava ou não, o que é que tinha mudado, né, nessa perspectiva. Ok. Fundamentação teórica, eu vejo que ela está bem feita, eu gostei dos tópicos que você apresenta. Nesse tópico das relações ciência e arte ao longo dos tempos, por você da física, eu sugeria que você trouxesse ao menos uma referência ao Snow, que ele é físico e trabalha com essa temática. Existe uma obra dele chamada As Duas Culturas, né? Eu acho que na obra do João Zanetti, eles citam o Snow, você pode até trazer um recorte de irlandês para fazer essa menção ao Snow, porque ele vai trazer exatamente essa discussão, né, da arte e da ciência como complementares, né, no sentido da gente, enquanto sujeito, indivíduos que estamos inseridos no mundo, a gente necessita dessas duas áreas para que a gente tenha uma melhor compreensão do mundo, né? Então acho que é bacana você de repente citar o Snow, vamos ver se você está trazendo um tópico que trata das relações da ciência e da arte, tá bom? Na sequência a gente tem um tópico que trata das concepções para o tempo e o espaço, né? Eu tenho uma observaçãozinha lá no corpo do texto sobre uma figura que você coloca, mas essa figura ela não é chamada no texto em si. Eu acho que é interessante a gente sempre fazer menção ao que aparece no texto, tá? Vai estar lá no que eu vou te encaminhar. Em termos de metodologia, bacana o fato de você ter optado pela PBD, né? E ficou claro em sua descrição o uso das 8 etapas que você utilizou, né? Que caracteriza a PBD. Do ponto de vista da proposta da atividade, eu acho que está bem caracterizado o locus, o corpus da pesquisa, né? Está bem definido direitinho, você foi cuidadoso. Eu tenho só um questionamento, que aí eu termino batendo muito nessa tecla, que diz respeito à turma A. A turma A, você sempre colocando que a turma A sobressai as demais turmas, né, no texto. E aí, uma coisa que me chama a atenção, do ponto de vista que você até colocou aí, que foi a questão do tempo de aula. Você teve com a turma um tempo de aula de 5, né? Cinco aulas, enquanto que nas outras turmas você teve o tempo de 2 aulas. Isso, eu tinha planejado 2 aulas e deu certo. E aí ficou isso. E aí eu coloco, será que o fato da turma sobressair as demais não estaria também relacionado a esse tempo maior também de dedicação, no fazer pedagógico seu, né? Que não estaria necessariamente atrelado à cultura, né? Que fez a diferença nesse resultado, né? Porque um tempo de 2 aulas é um tempo muito pouco realmente assim para a gente de repente, né, ter um resultado mais significativo como foi tido na turma A. E aí eu tenho algumas observações também acerca desse olhar em especial para a turma A, né, com base nos resultados que você aponta. Ainda sobre a turma A, na página 26, há uma repetição quase inteira de um parágrafo. Eu acho que foi uma falhazinha sua no sentido de, na hora da descrição da rede de relatividade, da obra rede de relatividade, você traz, né, um parágrafo de novo, né? E
Uma pergunta em especial sobre a questão das obras, né? Sobre a escolha das pinturas. Eu acho que cabe também, porque eu vejo que você explica o para que você utilizou a obra A, a obra B, a obra C, referindo às pinturas, das 3 obras. Mas a gente não tem uma justificativa do porquê você escolheu essas obras. Você diz, né, nos seus objetivos, eu estou utilizando isso para isso, isso, isso e isso. Porque essa obra vai ser essencial para isso, isso, isso e isso. Mas o porquê? Por que você escolheu a obra de Salvador Dalí, aquela em especial e não uma outra? Por que você escolheu? Entendeu? A obra de Monet e não especificamente outra de Monet. Certo? Uma coisa simplesinha, só justificando mesmo por que eu escolhi essas obras. Parágrafo só. Ou uma nota também. Certo? Bom, quando está os resultados em discussão, você traz aí para a gente, né? A turma A, ela se mostrou mais interativa e participativa durante as aulas e ela sobressai. De acordo com a primeira pergunta, né, que tratava de referencial teórico, a gente tem lá a turma A, os 50% dos dados, turma B com 20%, turma C com 30%. Na segunda questão, a gente começa a ver uma coisa diferente. Né? Na segunda questão, dos 17%, 30% do número de respostas combativas está na turma A, enquanto que a turma B passa para 35% e a turma C também 35%. Então a gente já tem um resultado diferente. B e C, que não trabalhou com as pinturas, sobressaiu A. Né? E aí me chama a atenção uma resposta do aluno B. Né? Abre aspas, ele diz: através de estudos, é capaz de notar que o tempo e o espaço são moldados, adaptantes ao outro. Um conceito diferente para nós visto que tínhamos tempo e espaço como coisas distintas e absolutas. Então esse aluno da turma B, né, que não teve contato com as obras artísticas, as pinturas, as obras artísticas não, com as pinturas, ele teve esse olhar, e um olhar muito cuidadoso acerca desses conceitos, dessa mudança de concepção. Né? E aí eu acho que cabe você fazer uma observação sobre esse estudante, sobre essa fala desse estudante. Eu coloquei aqui, cabe uma discussão sua acerca dessa resposta. A considerar que o estudante ele traz em sua fala elementos importantes acerca da mudança de concepção ocasionada pela teoria da relatividade da espelho. Né? E ademais, esse aluno, ele era da turma B, que não teve contato com as pinturas. Então, eu acho que cabe uma fala sua sobre isso. É curioso. Né? Quando a gente vai para a questão 6, a gente tem também a turma B, sobressai a turma A, turma C, não, fica abaixo da turma A. Eu faço referência aqui, você diz assim, 35% das respostas compartilhadas da turma A contra 8 da turma B e 5 da turma C. Tira esse contra, tá? A ideia de competitividade entre as turmas, né? A ideia não foi isso, é um comparativo que você está fazendo, né? Eu sugiro que você tire esse contra, só colocar uma vírgula aí, resolve, tá? E aí a quarta e última questão, a gente tem turma A com 57%, turma B com 43%, turma C com 0%. Mas aí, nessa última questão, eu senti falta de você trazer uma análise sobre esses resultados. Você faz para as outras questões, mas não traz nada para essa quarta questão. Tá? Bom, aí vamos lá. É uma coisa que eu queria provocar você. Certo? Vamos lá, é o seguinte. Diante de todas as respostas das turmas, a turma A e B apresenta maiores índices de respostas consideradas compatíveis. A partir disso, entendemos que houve um aproveitamento positivo da turma A em comparação à turma C, como retratado na tabela. Isso pode indicar que o contato com as obras de arte auxiliou no processo de entendimento dos conteúdos. Foi observado que a turma B teve um rendimento considerável, o qual podemos associar ao histórico mencionado pelos professores acerca
dessa turma, é uma turma boa, não é? E aí você diz que mesmo com esses trejeitos, a turma B pode ter um menor índice em comparação com a turma A. Isso acontece quando se faz esse levantamento geral, né? Em algumas especificidades, turma B sobressai a turma A, convindo na análise que você fez. E aí, a minha provocação diz exatamente sobre essa questão desse resultado. Seria de fato as pinturas responsáveis por essa mudança que você disse, a turma A é quem sobressai demais? Porque a gente teve na turma B e na turma C o trabalho que você não fez uso das pinturas, mas você trabalhou com outras obras de arte também, com a música, não foi? Foi. E o trecho da série, né? De repente, talvez, quem sabe, não sei, será que esses fatores também ajudaram a turma B ter um olhar diferente, que teve esse resultado na especificidade diferente da turma A? Só para você refletir, eu estou colocando para você responder aqui, né? Mas só para refletir assim, no sentido de que talvez, não sei, né? Como eu coloquei aqui para você, o tempo de aula também nessa turma foi um tempo maior de dedicação do seu fazer, né? São elementos que podem trazer para a gente reflexão nesse sentido. Bom, nas considerações finais, aí eu vou para uma questão da sua pergunta. A sua pergunta de pesquisa é: como a integração de pinturas com recursos didáticos pode contribuir para uma melhor compreensão dos conceitos de relatividade restrita pelos alunos do ensino médio? A sua pergunta é essa: como a integração das pinturas elas vão ser responsáveis por isso aí? E aí, depois eu fui vendo, diante do que você traz, para você refletir até com o Wagner, não seria melhor a pergunta: qual a contribuição do uso das pinturas artísticas como recurso didático no estudo dos conceitos de relatividade restrita? Porque na resposta você diz que tem indícios de que houve uma contribuição. Você não responde o como. Como é diferente. Como diz respeito a você dizer, ela foi responsável dessa forma, por meio disso. Você entende? Percebe que há uma diferença na pergunta? Então é só para você refletir também acerca dessa pergunta, tá bom? Tem uma coisa que você coloca no texto, nas considerações, que me chamou a atenção, quando você diz que através dessa abordagem inovadora os alunos puderam visualizar de forma concreta e palpável os princípios físicos. Palpável os princípios físicos. Como a gente vai comprovar de uma palpável? É estranho. Certo? Para você refletir sobre isso também. E aí é uma pergunta sobre você pretende depois, né, seguir, e você diz que uma redesign da proposta seria evidenciado em forma de artigo no futuro, trazendo mais resultados sobre essa redesign. E aí eu queria entender o que é que você pretende com isso. Por fim, te parabenizar, certo? Pelo trabalho, né? Mas eu só queria que você me dissesse algo sobre essa redesign. Pronto. É que está no teu juízo a nossa ideia é realmente repensar a estrutura como um todo, identificar os pontos positivos e negativos, a necessidade talvez de mudar as pinturas ou até mesmo incorporar as suas contribuições, as do professor Aécio, para tentar melhorar essa proposta, reaplicar e comparar, né, com a passada e ver se realmente houve uma melhora, analisando novamente os resultados e assim publicar, disseminar e fazer realmente o ciclo, né, da pesquisa baseada em diálogo. Vai. Obrigado, professor. Todas as suas contribuições serão por aí. Para permitir
alguns momentos. E agora eu passo a falar para o professor Écio. Agradecer a participação do Bom, queria agradecer primeiro ao Wagner pelo convite. Fico bastante satisfeito quando percebo que nosso curso de licenciatura tem trazido material e tem orientado suas propostas com uma profundidade que acresce para ele. Eu falo isso porque, primeiro, isso aqui eu sou o mais antigo, eu lembro que o curso de licenciatura surgiu na época que eu acho que ainda estava no final da minha coordenação. Surgiu a proposta de interesse licenciado. E eu lembro também do tempo, quando eu era estudante, eu fiz licenciatura na UFPE, fiz bacharelado e licenciatura. E naquela época, não falando mal dos meus professores na época, mas a licenciatura parecia para mim, deixasse transparecer que era como se fosse um apêndice do bacharelado. Assim que eles tratavam um pouco da tradição de pesquisa e tal. E a licenciatura tratava quase dessa forma. Mas depois melhorou, certamente agora está melhor por fora. O que aconteceu? Percebo que o nosso grupo de licenciatura tem demonstrado esse empenho em orientar trabalhos com essa disposição, pensar de fato em melhorar a qualidade do raciocínio físico, da cognição. Então, eu fico muito satisfeito quando vejo a proposta voltada de vocês, trabalho com esse foco. E imagino qual deve ter sido a dificuldade de tratar um tema como esse, de trazer, não é simples, né? Esse período de 4 aulas, 5 aulas, também de máximo, 2 aulas, para trazer um tema como relatividade com subsídios, conceitos e tal, que de fato é preciso que seja trazido, né? Seja colocado, né? Para o ensino médio, porque está havendo muita confusão, né? Vai haver sempre esse mau direcionamento desses cursos, né? E quem é formado, né? A formação de professores mais experientes, então, com essa orientação, certamente pode dar uma construção. E é nessa direção que eu vejo que o seu trabalho fica muito satisfeito de estar podendo participar, conhecer. Não farei as considerações técnicas do professor Alessandro, que é um professor especialista, mas percebo claramente esse esforço de vocês nessa direção. E as minhas considerações a respeito do texto, primeiro a sua apresentação, eu achei muito clara a apresentação. Deu para a gente perceber claramente qual era a proposta, como foi caminhado, né? Então, parece muito adequado, muito boa para o que se pretende, né? Nesse nicho. Claro, qualquer texto tem necessidade de. Assim, a gente escreve, às vezes, você com tempo, talvez curto, né? E às vezes passa despercebido. As minhas observações são pouquíssimas, mas quanto à forma do texto, eles vão ficar pontuando, não. Tudo passa por você dar uma olhada, está certo, a gente pode conversar. Uma coisa que me chamou a atenção, também, acho que eu não sei como você apresentou isso para os estudantes, então fica aquela curiosidade, né? Como foi que você, assim, em 2 aulas, você trouxe os conceitos, você certamente fez conta, ou fez alguma passagem, explicou, né? Porque aqui você faz uma mostra de transformação da Lilian, você está muito desconhecido mais, no terceiro ano, né? Deve ter visto no primeiro ano, você que vai dar mais a orientação do ensino médio, mas dessa primeira ano de mecânica, você segundo,
tecnologia, depois ela se dá Quando dá tempo? isso é a questão, né? Quando dá tempo, né? Se o estadual aqui. Então a minha curiosidade também era essa, como foi apresentar esses princípios, né? Esses conceitos para os alunos. A sala. Certo. O senhor se diz respeito com as pinturas ou com as pinturas e depois com a explicação remetendo à física, né? Como é que foi isso? Como é que foi esse diálogo? De início, eles estranharam bastante aquela questão, né, de não gostar de física e tudo mais. Inclusive, teve um momento lá que quando o professor estava me apresentando, né, teve uma aluna que disse: nossa, a aula de física já não quero mais, já não aguento mais física. Aí eu até brinquei, eu disse: mas tu nem sabe o que eu vou fazer, porque está reclamando. Aí ela: não, professor, porque eu não gosto de física não. Aí conforme eu fui começando, né, a atividade, apresentando a linha do tempo e tudo mais, que se encerrou a primeira aula, não deu tempo de apresentar a linha do tempo todo, ao final a aluna veio até mim e pediu desculpas, e ela disse: professor, me perdoe, eu achei que eu fui injusto com você, e na verdade eu gostei muito da aula, eu achei bem interessante, e eu não vejo a hora de eu voltar semana que vem e trazer isso novamente. Então ali para mim a atividade já valeu, independente de qualquer resultado. Só o relato dessa aluna, que inclusive no passar das aulas ela ficou interativa, ela respondia, ela tentava entender realmente, ficava tentando encontrar os elementos na pintura. Então deu para ver que ela mudou realmente a perspectiva, né, através da minha atividade, ela pôde perceber que a física, ela poderia sim ser interessante. Os conceitos de relatividade, eles chamam a atenção por ser algo diferente realmente. Imagina você falar que está viajando na velocidade muito grande, sua massa vai ficar grande, você vai se encurtar, ou o tempo vai passar mais rápido ou mais devagar, dependendo da situação. Isso para eles mexe muito com as concepções, né? Então, inicialmente eles olharam assim com uma certa estranheza, mas logo eles começaram a ficar empolgados conforme eu apresentava as equações. Na parte, né, das transformações de Galileu, eu mostrei a diferença no quadro, evidenciei a questão do fator de Lorenz, mostrando que no nosso dia a dia, né, aqui não era observado, pudesse essa questão, e fui apresentando as contas no quadro, realmente, fazendo uso dos slides. Então, assim, foi uma atividade muito proveitosa, que conforme o tempo foi passando, eu percebi que eles foram, como é que eu posso dizer, se interessando mais por aquilo, era algo que chamava a atenção. Hoje em dia a gente tem as redes sociais, né, TikTok, YouTube, tem muito vídeo de divulgação científica, então alguns deles até conheciam, e até perguntavam: professor, isso aí no Interestelar, quer dizer que é verdade mesmo? Então eles faziam essas relações com coisas que eles já tinham visto antes, né? Então, de maneira geral, foi tranquilo, assim, exceto com você, que realmente era algo que deu um pouquinho mais de trabalho, a questão das conversas paralelas e tudo mais, mas, em linha geral, isso foi uma atividade muito proveitosa mesmo. E essa classificação, quer dizer, já existia essa história de um A, B e C, ou foi... Não, fui eu que escolhi. Você chamou essa de A, aquela de isso, né? Porque ficava mais fácil de lembrar que a turma da pintura era a turma A, né? E aí a B e a C tem uma série. Certo. Bom, também, né, notei, acho que no estudo do texto, essa questão que você vai apresentar lá no retorno de 2 parágrafos que são copiados, né? São colados, repetidos, né? De certa forma. Algumas coisas do texto assim, referente à maneira como escreve, assim, no estudo também, né? Estou clamado, né? Página, embasamento. Tem isso que acontece, né? O desespero de chegar ao fim. Bom, quanto também assim, a apresentação talvez de uma tabela do texto, tem uma tabela que você pega a parte do livro e bota bem pequenininha, assim. Você vai dar um zoom? Talvez fique mais agradável para a pessoa me pergunta. Sim, não, passando essas considerações finais, eu achei muito interessante essa proposta aí do design, né? PBT, né? Mas era design, que era as que retroalimentam, né? Você vai lá, né, e retorna. Então, você, ao propor essas questões, aí tem uma pergunta de curiosidade.
essas perguntas foram elaboradas, como é que vocês chegaram e elaboraram essas perguntas? Qual foi o critério? Relevância, ou a possibilidade de alunos compreender também isso. Não adianta fazer um questionamento muito bonito, profundo, que ninguém seja adequado ao nível dos estudantes. Inicialmente eu tinha pensado em alguns perfis, e quando eu trouxe para o professor, né, o professor vai falar, isso aqui é um pouco, né? Demais. E aí eu tentei, a gente tentou corrigir essas perguntas, e acabou chegando nessa, mas nesse momento o professor Wagner me deixou um pouco livre realmente para pensar em quais questões eu achava que seria relevante eu saber de acordo com o que eu trabalhei, e aí eu acabei chegando nessas 4 que foram trabalhadas de fato. Eu acho que foram felizes. Acho que para o proposta que atender com o tempo que você viu, foram muito felizes. Realmente ajudaram a você direcionar. Certamente você não vai trabalhar com essa turma novamente, não, acabou agora. Vai retroalimentar isso em outra. Qual o seu direcionamento futuro? Pergunta uma vez essa. Eu acho que é repensar, fazer como o professor Alessandro, fazer esse redesign da proposta. E eu acho que é interessante buscar em outra escola, né, fazer essa mesma atividade e ver se vai funcionar, se vai dar certo. Eu até mesmo tenho a intenção de me desafiar em outros conteúdos, sair um pouco da física moderna, quem sabe na tecnologia, não sei se é possível, mas para testar realmente se a arte, se a pintura ela consegue me auxiliar em outros conteúdos além desse, sabe? Acho que esse essa pintura eu acho muito feliz. Muito feliz porque chama atenção, é uma forma, né, de você compreender o mundo. Você fala que a arte, né? A arte é uma forma, tem várias formas de interagir com o mundo. Existem cientistas, existem artistas. Existem cientistas que são artistas. Por exemplo, você falou em pintura, eu lembro de um professor de Campos, no Rio de Janeiro, que ele, ele já pintava. Então, você falou de pintura, eu lembrei. Em todo lugar, tem galeria que está apresentando e tal. E também me lembra, na época, que eu era estudante ainda, que eu fui assistir uma aula magna, segundo entrevista, com o professor Mário Gênero. Mário Gênero que faz essa relação da fazer com a arte. Mário Gênero, você conhece aí, ele teve contribuições importantes com aquela história de galáxias, né, que surgem, as estrelas, etc. E estava ligado com a parte da massa também. Exclui, né? Você tem medo de uma atividade humana e eu acredito que você está mostrando quanto auxiliar. Porque, de certa forma, a ciência é uma construção humana, tem que se tirar o homem da liga que gosta de fato. Então a gente está sempre interagindo através da nossa própria consciência da coisa. Então, aí também uma pergunta que veio aqui é a seguinte: os professores, o professor da disciplina, ele fez algum comentário sobre a abordagem, sobre a validade da abordagem, se ele achava interessante, se botou alguma coisa? Ele comentou que tinha gostado muito, e ele imaginava que seria interessante, mas que ele não esperava o comportamento dos estudantes, de fato, durante a atividade. Ele ficou muito feliz. Ficou comentando com os outros professores, né, sobre a minha abordagem, fazendo propaganda realmente. Então, ele gostou bastante. Ele sempre, em alguns momentos, ele me ajudou durante a elaboração, né, quando eu levei a proposta para ele. Ele falou: tá legal, acho que você não precisa mexer no conteúdo em si, mas está muito corrido para dar em 2 aulas e tal. Isso me deu uma liberdade muito grande. Porque tinha muito aquela questão do incômodo, né? Eu ficava com medo de atrapalhar a rotina dele. Os alunos toda semana têm ABS, tem simulado para Enem, essas coisas. Então, você tomar 5 aulas de física em turma de terceiro ano, principalmente tendo um contexto lá da escola, é complicado. E o risco de greve está eminente. Então, quantas dificuldades? Teve muita dificuldade nesse tempo aí. Eu achei também feliz essa classificação que vocês fizeram de respostas erradas e certas, mas respostas compatíveis. Porque
ver exatamente se está compatível com a lógica, né, o silogismo que ele criou, assim, né, as relações. Então, a ideia é compatível. E, inclusive, não sei se sou especialista nisso aí, mas você às vezes chama de respostas que não são compatíveis, não são esperadas com aquela turma que apresentou ou que não apresentou. Talvez, às vezes o pessoal diz isso aí, a construção dessa compatibilidade, ela é construída aos poucos. Então você pode mudar. Né? Aquilo que você foi apresentar, às vezes você tem que responder no momento, mas você refletir outras vezes e você vai ficando mais compatível, talvez, se você tivesse mais tempo de fazer uma abordagem mais prolongada, porque realmente é muito complexidade. Bom, essas são minhas observações gerais, Bruno, Mário, muito feliz por ter participado desse trabalho do ICC com esse amadurecimento, porque eu acredito que algum professor me falou uma vez que precisava dos alunos, de todos os alunos, é um pouco mais de erudição, né? Assim, ler mais coisas, não somente de física, né? Mas ler mais coisas porque as coisas que você lê que não são de física lhe ajudam, lhe abrem a mente, né? Ou ler, ou se expor, etc. Então, assim eu percebo que o seu trabalho aponta nessa direção. E só tenho que agradecer, parabenizar você. Só complementando aí, finalizando a fala de Aécio, né? Eu acho que, pelo fato de ser física, também é um trabalho que vai nos dando direcionamento para humanizar mais essa ciência, né? Que é colocada como fechada, né, exata, e aí a gente tem que trazer mais esse aspecto humano. Obrigado, professor Aécio. Tentei não lhe atrapalhar, mas aí eu vou pegar algumas pinceladas, porque o trabalho do Bruno, quando ele apresentou, a professora dessa imagem novamente, dá para atacar tantos pontos que você fica meio que perdido qual recorte você vai fazer. Né? E, por exemplo, essa questão da arte com a física, como o professor falou, a gente quase que envereda no livro. Aqui a gente está indo para a história da física no local que eram as cartas que Salvador Dalí trocava com homens. Então, boa parte das coisas de Salvador Dalí pode ter influência de homens, mas eu não tenho condições de afirmar isso, e aí seria um trabalho de história buscar fontes primárias. Aí eu disse, a gente se empolgou, né? Não, mas peraí, para aqui. Eu tenho, né? Aí você faz um mestrado, faz um doutorado, isso aí. Mas, assim, foi bacana trabalhar com isso. Eu tenho bastante satisfeito. Eu tenho um know-how nessa parte de arte que eu procurei deixar ele bastante à vontade para trazer todo o repertório e a chanceler dos professores. Parabéns e quero agradecer mais uma vez ao professor Alessandro, ao professor Aécio, a sua contribuição será bem internalizadas para a gente, discutidas. E com relação às perguntas que o senhor falou também, o que direcionou o professor foi os critérios, por exemplo, para uma entrevista. Porque um questionário é uma parte disso, vai ser de entrevista. Então você tem que adaptar a linguagem para o que entrevistado. E no caso, a gente procurou também se distanciar dessa dicotomia, certo? Então, pensar num contínuo de respostas e uma resposta aberta, né, na qual o aluno pudesse expressar também, né, trazer o inicial que ele tem, que veio, seja das culturas, né, muitos deles ensaiaram a fazer uma relação e que, como eu falei para ele, a gente não pode enveredar aqui, porque se a gente for muito, a gente está entrando quase no análise de discurso, é muito pesado. Esse eu acho muito pesado, você faz análise de discurso. Deixa isso para frente. É muito rico, por isso que ele tem que guardar esses comunicados, porque é bastante rico. Quando ele estiver indo no estado do lado, de repente, se for trazer isso à tona, dá para fazer uma análise de discurso mais profunda das respostas do lado. Já vejo que o pessoal sempre fala uma resposta da vida. Então, ademais, é só isso mesmo.
Não. Fala, fala. Fala, fala. Obrigado. E também eu gosto muito dessa ideia de arte e ciência, porque, como a gente sempre diz, a arte ela é uma limitação da vida. E quando a gente traz isso, não é exatamente a vida por completo, mas sim a vida do artista. E o artista não é nada mais nada menos do que um produto da sociedade, onde ele está inserido, como ele foi criado, todas as experiências, as trocas, seja de cartas, seja de conversa e tudo mais. E assim, do mesmo jeito, é a ciência. O cientista, por trás daquela ciência, também é um produto da sociedade, também é um produto das experiências e tudo mais. Então a gente traz numa fotografia, né, seja ela de forma visual, seja ela de forma auditiva e tudo mais, da sociedade, do contexto que o artista está inserido, de como ele está inserido, da sua experiência. Do mesmo jeito que a nossa ciência. Tudo que a gente estudou, ou tudo que esses cientistas descobriram e tudo mais, foi a partir do contexto que eles estavam inseridos. Então, eu acho muito legal você trazer isso de uma forma conjunta, porque de fato acontece de uma forma conjunta. A gente se separa na hora de dar, né? Infelizmente, tipo, a interdisciplinariedade, ela está inserida o tempo todo, mas ela está sendo vista só agora, só recentemente. E quando a gente traz, eu gostei muito desse cuidado que ele teve, trazer não só a parte visual, mas a parte auditiva também, todos os sentidos juntos, sabe? E a gente é um conjunto de sentidos, a gente é um produto desses sentidos juntos, não uma coisa só separada. Então, essa parte aí eu gostei muito, eu gostei dessa sensibilidade de trazer a arte, não só a arte pintada, mas a arte falada, a arte musicalizada. Então, eu acho muito legal você trazer todas essas nuances. E também eu quero parabenizar por esse cuidado que você teve de humanizar a nossa arte. A arte é humana, a ciência também é humana. Então, você trouxe todos esses sentidos, todas essas nuances de visões que eu gostei muito. Eu gostei muito. Tudo isso traz uma filosofia de pensamento, de como a gente vê, de como a gente interage, e também de como os alunos interagem a isso. Porque muitas vezes a gente vê que os alunos eles gostam, por exemplo, de séries de física, séries de história, antiga e tudo mais, mas não gostam das aulas. Por quê? Porque nas séries a gente escuta, né? A gente vê, a gente se veste, como anda, a gente pensa, e na aula não. Na aula a gente vem com diversos fatos, né? Uma lista de fatos, que acaba sendo formado exatamente porque tem todo esse cuidado, todo esse estímulo que traz, por exemplo, uma série. E se você trouxe para a aula, você trouxe todo esse estímulo, toda essa história, todo esse contexto que não se baseia apenas numa lista de fatos. E eu acho isso muito legal mesmo. Eu espero muito que toda a nossa visão que a gente tem aprendido, que você tem aprendido, que os tribunais têm, vai ser uma visão do todo, e não de uma lista de fatos. É assim que a gente consegue fazer uma educação mais interativa que a gente leva para a vida. Obrigado, Tânia. Obrigado, David. Como está sendo gravado, tem que fazer uma errada. Eu jogava cartas com povos. Então, gente, agora a banda vai ser aqui. Daqui a pouco a gente
tirar o Ok? Bem, a Junta se reuniu, fez seus comentários, né, suas considerações finais e considerou o seu trabalho para aprovar uma nota 10. Rapaz, depois do esse já está O tempo todo mandando meme dizendo, eu vou ser reprovado. Bruno não precisa me entregar. depois ele chorou naquele grupo. Agora vai chorar. Nossa, acho que a parte mais difícil, eu gostaria de agradecer, primeiramente, a banca examinadora, né, ao professor Wagner, por ter topado esse desafio. Não foi fácil, eu acho que eu dei muito trabalho aí, mas obrigado, professor, pelas noites aí que a gente ficou até tarde fazendo reunião, né, foi algo bem difícil. Queria agradecer a Stephanie, porque ela me ajudou muito nessa reta final, principalmente quando meu pai adoeceu, que eu tinha que sair daqui nas correrias para ir visitar ele na UTI. Quando eu saía da escola, ela sempre esteve comigo ao meu lado. Então, muito obrigado, viu? Obrigado também por ter corrigido os meus slides, que era tudo torto, né? Você tinha toque. Agradecer a Jéssica também, que foi a minha principal companheira nesse período aí. Eu acho que sem vocês duas eu não teria conseguido estar aqui hoje, porque Jéssica e Stephanie foram literalmente minhas mãos nessa reta final aí, quando eu estava sem força, depois que eu perdi meu pai. Eu fiquei arrasado, eu fiquei sem chão. E elas me deram força, né? Os colegas também, para continuar, para seguir em frente e poder realizar o meu sonho, né? Então, muito obrigado, Jéssica, por ter passado as madrugadas aí, mesmo eu dormindo de cansaço, mas eu estou muito feliz de saber que a gente agora conseguiu, né? Então, queria agradecer aos amigos aí, os colegas da graduação, que estiveram sempre juntos aí nessa caminhada, né? Foram 5 anos de muita aperreio, muita agonia, nota baixa, só quem sabe, só quem viveu é quem sabe, né? Então, queria agradecer também à professora Mirley por, através do PIBID, eu me conectei realmente com o ensino. Foi durante o PIBID que eu percebi que era isso que eu realmente queria para a minha vida, que o meu sonho realmente era ser professor. E a professora Mirley, ela deu inúmeras contribuições para o meu trabalho, quando eu comecei a comentar sobre esse meu gosto por pintura, por cultura e tudo mais. Ela sempre me alimentou, né, com trabalhos, com publicações e tudo mais. Então, eu sou muito grato à professora Mirley e à professora Deise também, que me ajudaram nessa caminhada aí, e a todos os outros, né, da unidade, que com certeza contribuíram para a minha formação. Então, é isso. Eu estou me segurando para chorar, mas eu estou muito feliz realmente com tudo isso. E, mais uma vez, meu muito obrigado a todos vocês. Mais uma vez, obrigado a todos os presentes. Vai, Corinthians! E técnica. Sim, desculpa, gente, eu esqueci. Obrigado, Rubens, né, que é da matemática, nosso adotado aí, que veio. Obrigado, deixa eu descer. Valeu, você.